Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Dronochique e nesse vídeo eu estou trazendo uma blusinha de manga comprida, super fácil de fazer e de ajustar para o tamanho que você quiser. Você pode usar o material que você quiser, o fio que preferir, a agulha que quiser também. A agulha, quanto mais apertada, os pontos ficam menores, a blusa é mais fechadinha, e quanto maior a agulha com relação à proporção do fio, a peça fica mais levinha, fica mais soltinha. Essa peça eu usei os fios Anne e Pérola. Essa blusinha ela ficou tamanho M, ela tem 45 centímetros de comprimento, você pode fazer o comprimento que você quiser, e ela tem 44 de largura. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça eu vou começar com uma correntinha do tamanho da frente e costas da peça juntos, isso da cintura até o ombro. Aqui eu fiz 80 centímetros de correntinha, que eu consegui com 203 correntinhas, porque eu fiz 200 para facilitar a minha conta na hora de dividir para manga, né? E as 3 de subir. Então, aqui eu volto 4 correntinhas. A partir da quinta, eu começo a fazer uma carreira de pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha aqui da base. Cheguei no final da carreira, fiz em pontos altos até a última correntinha, viro a peça, faço 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer. A partir do segundo ponto, eu vou fazer em ponto alto, essa peça é toda em ponto alto, pegando a correntinha de trás. Ao invés de pegar, né, como a gente pega o ponto todo, todas as 2 correntinhas, nós pegamos só a da parte de trás. Chegando no final da carreira, nós fazemos o último ponto na correntinha inicial da carreira anterior. Iniciamos a carreira seguinte com as mesmas 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, a partir do segundo eu faço em pontos altos, pegos por trás. O que acontece? Eu vou fazer alguns centímetros disso daqui até chegar a uma largura que eu acho boa para o ombro. E já eu volto para mostrar para vocês como fazer a gola. Sempre lembrando que é bom você ter aí uma fita métrica e você ir acompanhando em centímetros. Quantos centímetros está ficando o seu trabalho? Porque lembrando que eu estou usando fio Anne e agulha número 3, vai dar diferença se você estiver usando uma agulha diferente. E também, se estiver usando outro fio, aí que vai dar diferença mesmo. É sempre bom conferir com a fita métrica. Seus lindos, eu fiz 14 centímetros e agora eu vou fazer o decote. Eu separei aqui certinho, eu marquei certinho a metade da minha peça. E eu vou separar 20 pontos centrais para fazer como diminuição aqui logo no início. Então, aqui eu parei de fazer pontos altos no ponto 88, no meu caso, porque eu estou com 200 pontos aqui, né? 88, aí o 89 e o 90, eu faço juntos, para dar uma diminuiçãozinha. Aí eu viro a carreira, vou fazer novamente uma diminuição. Eu faço 2 correntinhas, pulo esse ponto junto que eu acabei de fazer. No seguinte, eu faço um ponto. Isso daqui é uma diminuição. E eu sigo fazendo a carreira, ponto sobre ponto, até o final. Aqui embaixo eu mantenho da mesma forma, mantenho sem diminuição. Como eu falei para vocês, eu segui a carreira toda, ponto sobre ponto, fiz aqui embaixo, como eu vinha fazendo desde o início. E como eu vou fazer até o final, gente? O tempo inteiro essa parte de baixo, os 2 lados, né, da parte de baixo, frente e costas, é sempre ponto sobre ponto, terminando a carreira, fazendo o último ponto na correntinha da carreira anterior e iniciando com 3 correntinhas e pulando o ponto que acabou de fazer. Aqui eu vou fazer um pouco mais cavado esse decote. Então, eu vou seguir fazendo mais 2 carreiras com diminuição. Então, eu faço o penúltimo ponto junto com o último, que são 2 juntos. Então, aqui eu já tenho 3 pontos a menos em diminuição, né? Vou fazer o quarto.
Começo com 2 correntinhas, pulo os 2 pontos juntos que eu acabei de fazer. A partir do segundo eu faço um ponto alto. Com ponto sobre ponto, eles sendo pegos sempre pela correntinha de trás da base, para ficar tudo em relevinho assim. Meus amores, depois das 4 carreiras com aumento, eu começo a fazer carreiras sem aumento. Então, eu faço o ponto alto final nos 2 pontos juntos da carreira anterior, que são as 2 correntinhas mais o ponto alto, né? Faço 3 correntinhas, pulo o último ponto alto que eu acabei de fazer. A partir do segundo, eu começo a crochetar tudo em pontos altos. Meus amores, depois de ter feito 10 carreiras retas aqui do decote, né? Tinha feito 4 de aumento, fiz 10. Aqui eu tô com 10 centímetros desde o início da diminuição. Então, aqui eu vou começar a fazer os aumentos equivalentes a essas diminuições aqui. Eu vou fazer 4 carreiras com um ponto de aumento. Então, eu fiz ponto alto até a correntinha e vou fazer mais um ponto alto na mesma correntinha. Aí eu viro a peça e vou fazer um ponto alto já aqui nesse ponto que eu acabei de fazer. Porque normalmente quando eu faço as 3 correntinhas, eu pulo o ponto que eu acabei de fazer, né? Mas quando a gente quer aumento, a gente faz um ponto ali também. Então, depois dessa carreira aqui, eu vou fazer mais 2, exatamente que nem eu acabei de mostrar para vocês. Aí eu viro a carreira, faço 3 correntinhas e já começo a fazer pontos altos aqui desde esse último ponto que eu acabei de fazer. Que aí, assim, eu consigo um aumento. E vou fazer essa repetição mais 2 vezes, para ter o mesmo número de aumentos aqui que eu tive de diminuição. Aqui foram 4 carreiras de diminuição, aqui eu faço 4 carreiras de aumento. Terminei o primeiro lado tendo feito as 4 carreiras de aumento, eu mostrei para vocês essas 2, né? Fiz mais 2. Aí, eu encerrei aqui e vou fazer agora o outro lado. Eu estou fazendo exatamente igual, gente, a mesma coisa. Aqui eu tinha marcado o meio, o ombro da blusa, né? Lembrando que eu estou fazendo ela assim, essa parte é a parte de baixo, aqui é o ombro. Aqui eu já tinha dividido exatamente, né, os pontos do decote. Então, aqui eu começo, emendo o fio no ponto que eu tinha marcado e começo exatamente como eu fiz do outro lado, gente. Essa carreira é de diminuição, então eu faço 2 correntinhas e um ponto alto, que é isso daqui, é uma diminuição, né? E sigo fazendo a carreira toda como eu vinha pegando. A correntinha só de trás e aqui no final, com o último ponto na correntinha e iniciando a carreira seguinte com as 3 correntinhas e pulo o ponto que eu acabei de fazer. Feitas as 4 carreiras com um pontinho de diminuição no decote, eu vou começar aquelas 10 carreiras que eu faço ponto sobre ponto. Faço 3 correntinhas, pulo os 2 pontos altos juntos que eu acabei de fazer e a partir do ponto seguinte eu faço a carreira toda em pontos altos e vou fazer 10 carreiras assim. Seus lindos, depois de fazer 10 carreiras aqui na parte de baixo, na parte que é redonda da gola, eu vou fazer as 4 de aumento, né? Que começa com as 4 de diminuição, 10 retas, e aí eu faço aquele esquema de 3 correntinhas e um ponto alto, que isso aqui é um aumento, e depois a cada carreira, por 4 vezes, eu vou fazer um aumento, que nem eu já mostrei antes. Gente, não esquecendo de conferir o tamanho que está ficando da fita métrica, porque eu estou fazendo uma gola bem justinha, mudando a agulha, mudando ponto, pode ser que você precise fazer mais algumas carreiras. Confere sempre na fita métrica como está ficando essa peça. Seus lindos, depois de fazer as 4 carreiras de aumento aqui, e aí esse lado fica igual a esse, eu fiz uma correntinha com os 20 pontos que eu tirei do outro lado e vou emendar. Sempre bom relembrar para vocês irem conferindo
na peça de vocês com a fita métrica, se não precisa alargar essa gola, porque aqui eu fiz ela bem justinha mesmo, e eu fui falando passo a passo quantos centímetros ia ficando. Mas é bom conferir aí na peça de vocês, se por causa da agulha larga que eu estou usando, por causa do ponto de cada um, senão vai ficar apertada essa gola, tá bom? E se tiver dificuldade no ajuste, me procura, que a gente vê como resolver no seu caso. Aí aqui então eu tenho 20 correntinhas e vou fechar aqui do outro lado. Aí eu deixo aqui arrematado. Eu vou voltar a fazer a peça aqui pelo aquele lado que eu tinha largado, pelo primeiro lado, né, que eu fiz, que eu tinha largado. E agora eu vou trabalhar o mesmo número de carreiras que eu tenho aqui nessa parte do ombro, eu vou fazer do outro lado, que aqui eu vou estar fechando a parte de frente e costas. Então, eu inicio naquele mesmo esquema, 3 correntinhas. A partir do seguinte, eu faço a carreira em pontos altos. Chegando no meio da carreira, eu vou fazer aqui na correntinha os 20 pontos que eu fiz de aumento, que na verdade não é aumento, é reposição, né? E depois eu sigo a carreira normalmente. Eu vou levar todas as carreiras iniciando da forma como eu mostrei para vocês aqui, que são as 3 correntinhas, pulo o ponto que acabou de fazer e um ponto alto. E terminando a carreira, sempre fazendo o último ponto na correntinha inicial da carreira anterior. E aí eu vou fazer, se eu não me engano, aqui eu fiz 19 carreiras. Eu vou fazer aqui o mesmo número de carreiras que eu fiz desse lado e já volto para mostrar para vocês a sequência. Meus amores, aqui eu fiz as 19 carreiras, da mesma forma como do outro lado. Agora eu vou emendar. O que acontece? Para facilitar a vida, eu vou fazer o seguinte. Lembrando que eu fiz com emendinhas as linhas, então botei todas para o mesmo lado, então esse lado aqui é meu lado avesso. Então, com o lado avesso virado para mim, eu vou unir ponto alto com ponto alto. Faço um ponto baixo e vou para o seguinte. O que acontece? Eu já separei aqui o tamanho que eu quero para minha manga. Então, eu vou fazer essa união até aqui. E aí, coincidindo certinho os pontos, eu diminuo bastante o meu trabalho com contagem, né? De pontos, divisão, essas coisas todas. Eu vou seguindo aqui um ponto de um lado com um ponto do outro, até chegar lá no início da manga. Então, seus lindos, fiz em pontos baixos até aqui onde eu tinha marcado. Aqui eu deixei separado 19 centímetros, um pouquinho mais, aqui tem 19 centímetros e meio, aqui no total. Lembrando que, se eu não me engano, eu comecei a correntinha, ou seja, esse comprimento inteiro, aqui, eu comecei com 80 centímetros, mas esse ponto nessa agulha já larga um pouco, então ele ficou com 44. Aqui vai ser o comprimento da blusa, né? Depois eu tô com ideia de botar ainda mais uma sanfoninha ali, então ela vai aumentar. Então, a partir daqui, eu vou puxar a manga. Aí aqui eu tirei o marcador e eu vou fazer as carreirinhas normais, como eu vinha fazendo. Eu inicio aqui com 3 correntinhas e vou fazer os pontos altos como eu vinha fazendo. Fiz toda a volta da primeira carreira, o último pontinho, aí eu vou unir aqui na correntinha inicial para já fazer a manga de uma vez só. Aí eu viro e começo a segunda carreira do mesmo jeito, 3 correntinhas e os pontos altos. E vou fazer isso até eu chegar a um tamanho que eu acho legal para minha manga. Sempre assim, faz uma carreira, fecha ela, vira a peça. Lembrando que essas carreiras são de frente e verso, né? O efeito do ponto a gente consegue virando a peça até chegar ao tamanho que quiser. Levando em consideração que tem o acabamento também da manga, né? Vocês façam aí os centímetros, já já eu volto para mostrar para vocês a sequência. Meus amores, voltei para mostrar como está ficando a manguinha. Aqui ela está com uns 32 centímetros, eu vou fazer pelo menos uns 40, penso eu.
E depois eu vou fazer ainda uma sanfona. E aí eu volto na última carreira dessa parte aqui, antes da sanfona, porque eu vou fazer uma diminuiçãozinha. Aí eu volto para mostrar para vocês. Por enquanto eu estou seguindo a manga reta e estou virando aqui a carreira. Já está emendado, esse lado já está todo emendado, né? Aí quando eu acabar esse lado, eu vou passar para o outro lado e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Seus lindos, com 46 centímetros, eu vou fazer uma carreira de diminuição. Lembrando que aqui eu fiquei com 80 pontos. Aqui no meu caso, como eu falo, cada caso é um caso. Eu estou usando fio Zane e pérola, agulha número 3. E você pode estar usando o fio que você preferir. Você só ajusta pelos centímetros que você precisa. Então, aqui eu tenho 80 pontos, eu quero chegar a 60. Então, eu vou distribuir 20 diminuições aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Correntinha inicial. Vou fazer mais um ponto alto, 2 pontos altos sozinhos e o seguinte, 2 juntos. Então, faço um separado, o seguinte separado, o terceiro, no caso, né, 2 juntos, o terceiro e o quarto juntos. E vou fazer essa diminuição por toda a carreira. Terminei a carreira de diminuição. Agora eu vou fazer umas carreirinhas de sanfona. Faço o seguinte, 3 correntinhas, e aí eu vou pegar um ponto pela frente, um ponto por trás, e assim eles vão ficando em relevo, sempre alternando. É só isso aqui. Colocando a agulha por trás, ele sai saltado para frente. O ponto que você puxa com a agulha para frente, ele sai para trás. Vocês observem que a correntinha inicial eu fiz normal, né? E a partir do primeiro ponto que eu fui puxando. Gente, voltei para fazer uma observação de uma coisa que eu achei importante para quem é iniciante. É exatamente isso daqui, olha. O ponto que são 2 juntos, você puxa os 2 juntos. Senão não vai ter adiantado nada a diminuição que fez na carreira anterior, né? Quem fez diminuição. Então, olha lá. Um a gente pega sozinho. O seguinte é sozinho também. Já o próximo são 2. Eu pego os 2 de uma vez só e faço o ponto em relevo. Final de carreira, fechei com um ponto baixíssimo e sigo da mesma forma, 3 correntinhas, e aí eu vou acompanhar os pontos como eles estão. Quem está saltado para frente, eu mantenho para frente. Quem está para trás, eu mantenho para trás. E aí, eu acho que eu vou fazer essa carreira e mais uma só. E está terminada essa manga. Fiz as minhas 3 carreirinhas. Fecho com um ponto baixíssimo. E acabei esse lado. O que acontece? Para crochetar a manga, apenas por questão de sei lá por quê, eu virei do lado direito para crochetar, né? Porque fica rodando, eu virei desse lado. Lembrando que quem virou a peça, manter a costura para o mesmo lado. Que se tá do lado de cá é o lado avesso, então a gente tem que manter isso. Então eu viro e vou emendar aqui. E vou fazer uma carreira de pontos baixos, pegando nas 2 correntinhas. E aí, lembrando, né, de separar certinho o mesmo tamanho de um lado e do outro. Depois eu contei, a minha manga ficou com 80 pontos, então eu vou manter 80 pontos aqui nessa manga. Gente, exatamente como eu fiz do outro lado. Terminadas as 2 mangas que eu fiz da mesma forma, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo na gola. Eu vou emendar o fio numa lateralzinha de carreira da mesma cor que eu estou usando para os acabamentos. Aí eu vou fazer o seguinte. 2 pontos baixos por lateral de carreira. Então, eu iniciei nessa carreirinha, parto para a seguinte. 2 pontos baixos, na próxima novamente.
por toda essa parte que é lateral de carreira. Aí aqui eu cheguei na partezinha que sobe da gola, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte: uma vez 2 pontos juntos e 2 vezes eles separados. Então a repetição é essa aqui, só para eu não me perder e ficar uniforme, sem preocupação com múltiplo. Como acabar aqui, acabou. Terminei aquela lateralzinha que eu estava fazendo com vocês, comecei a parte do outro lado da mesma forma, com 2 pontos baixos por lateral de carreira, e aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na outra lateral. São 2 pontos juntos e depois 2 separados. Fiz toda a volta, cheguei na carreira que eu emendei, fiz um pontinho baixo na mesma carreira que eu emendei o fio para iniciar a volta, e fecho aqui com um ponto baixíssimo e está terminada a minha golinha. Corto o fio e agora fica faltando só a sanfoninha aqui na parte de baixo. Eu vou fazer o seguinte aqui: emendo o fio em uma lateralzinha de carreira, e aí eu vou fazer 3 correntinhas e um ponto alto na mesma carreira. Eu vou fazer uma volta com 2 pontos altos em cada lateral de carreira. Fiz toda a primeira carreira, fecho com um ponto baixíssimo e começo a segunda com 3 correntinhas e aquele esquema que eu mostrei para vocês na manguinha. Puxo um ponto para frente e um para trás, por toda a volta. Eu vou alternando isso por toda a carreira. Feita a primeira volta em relevo, eu fecho a carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha e vou repetir isso. Essa parte de baixo eu não vou nem virar as carreiras não, gente. Eu vou fazer toda desse lado só. Na manga eu virei, mas não tem uma regra para isso, ok? O importante é que assim, a manga que são 2 iguais, você fazer igual. Mas se fizer a base de um jeito e as mangas de outro, não tem problema. Estou falando isso para os observadores, para quem perceber, mas você virou um lado, não virou do outro. Tá bom? Vamos desencanar com isso. Então, vamos lá. Eu vou fazer o mesmo número de carreirinhas que eu fiz nas mangas, só porque sim. Então, eu vou fazer essa e mais uma. E aí, você pode fazer quantas carreirinhas você quiser. E está terminada a blusinha. Tá, meus amores, aqui tá a blusinha pronta. Lembrando que eu fiz ela com mistura de fios Anne e Pérola. Ela ficou com 44 centímetros de largura, 45 de comprimento e a manga eu fiz com 47 no total de comprimento, tá bom? Essa aqui a gente considera tamanho M, né? Ficou um M mais sequinho, mas esse ponto alarga um bom tanto. Tá bom, meus amores? Lembrando que essa blusa é bem fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Tanto de comprimento, de largura, o que você quiser, ela é realmente bem fácil de ajustar. E sim, você pode fazer ela com uma cor só, se preferir. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.